que agora vai. Pronto, agora a gravação tá indo. Bom, então hoje a gente vai fazer capítulo 12 de Atos. Ontem à noite eu tava aqui lendo o capítulo, né, para já saber o que seria falado. E aí eu me senti de compartilhar algo com vocês antes de começar. Esse ano eu venho percebendo que o Senhor vem me colocando uma palavra assim para o meu ano, né? E eu queria incentivá-los a vocês não pensarem, mas buscarem em Deus mesmo, uma palavra para o ano de vocês, né? A gente vê muito assim, esse pessoal na internet de coaching, todas as que sugerem, né, que você tem uma palavra para o seu dia, uma palavra para sua semana, uma palavra para o seu mês, uma palavra para o seu ano. Na verdade, não foi nem por esse motivo, mas foi realmente porque eu fui percebendo que o Senhor foi trazendo para mim, que esse ano para mim vem sendo muito um ano de sair da zona de conforto. E eu tô percebendo que várias vezes, assim, várias coisas me levam a sair da zona de conforto. Tô percebendo que esse ano o Senhor vem, acho que me desafiando a sair da zona de conforto. E eu queria, assim, aí me veio ontem de falar isso para vocês, né? De vocês realmente buscarem em Deus mesmo a palavra para o ano. Porque às vezes a gente quer, não, esse ano eu quero que seja o ano da, sei lá, prosperidade. O ano que eu vou focar no profissional em tal coisa, o ano de tal coisa. Às vezes a gente quer alguma coisa. Só que, na verdade, a ideia não é a gente o que a gente quer. É a gente buscar no Senhor mesmo o que Ele deseja. Então, eu queria deixar aqui só uma sugestão, deixar aqui uma pulguinha atrás da orelha para vocês, de realmente buscarem oração, para que Ele possa revelar uma palavra para o ano da gente, para que esse seja, sabe, um direcionador, um foco, porque eu creio que o Senhor realmente, Ele quer fazer grandes coisas com as nossas vidas, mas a gente precisa avançar, a gente precisa mudar de nível, a gente precisa amadurecer, né? Eu vejo comigo tanto que eu ainda sou imatura em tantas coisas, e quantas coisas eu ainda preciso amadurecer, um monte de coisa eu já venho amadurecendo, mas ainda tem muitas coisas para amadurecer, né? E assim como uma criança que às vezes pede para o pai, quero um carro, e aí você não vai dar um carro para a criança antes dela ter a idade adequada de tirar carta, de ter habilitação, de poder dirigir. Então eu vejo que o Senhor também, às vezes a gente pede coisas que a gente ainda não está maduro para receber, né? E é um processo. E a gente dá um nome para o nosso ano, né? Ter uma palavra, esse direcionamento que vem realmente do céu, tá fazendo muito sentido para mim esse ano. Queria compartilhar isso com vocês e deixar essa sugestão. E, bom, então vamos lá. Eu vou colocar então um áudio aqui pra gente desse capítulo, tá? Vou colocar aqui. Atos, capítulo 12. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: "Levante-se depressa." Então as correntes caíram das mãos dele. "Aperte o cinto e amarre as sandálias." E Pedro fez o que o anjo mandou.
Põe a capa e venha comigo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e, de repente, o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: Agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rod, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: Você está maluca. Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente, eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidom. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e, nesse dia, vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: É um Deus! E não um homem que está falando! No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu, comido por vermes. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Então vamos lá. Então, deixa eu ver se acabou mesmo, né? Acabou, depois veio o 13. Então vamos lá. Então aqui capítulo 12, também um capítulo muito legal, né? Deixa eu ver se eu compartilhei aqui. Compartilhei. Eu coloquei aqui porque a gente consegue acompanhando junto, né? E destrinchando aqui esse capítulo. Então, a gente começa aqui, né? Logo do versículo 1 até ali o 5, a gente vê sobre Herodes perseguindo Tiago e Pedro.
né? Então a gente viu lá em Atos, no capítulo 7, o primeiro mártir que teve foi do Estevão, que a gente inclusive foi até o dia que eu trouxe a palavra, né? Foi aquele capítulo, o capítulo 7, aquele capítulo enorme, acho que é o maior capítulo que tem aqui em Atos, que é um capítulo que o Estevão faz ali o seu... não é discurso a palavra, certo? Tá, tem uma outra palavra. É um discurso mesmo. Ele fez um discurso lá no Sinédrio, e ele fez aquele panorama assim, do Antigo Testamento, falou ali um pouco de Abraão, falou de Moisés, falou de... ele deu um geralzão, bem breve, assim, um geralzão muito legal, né? E aí depois, no final, ele é morto, né? Foi o primeiro mártir. E aqui a gente vê, então a gente vê que Herodes, ele mandou prender. Então a gente vê aqui, Herodes, ele mandou prender. Eu vou até seguindo aqui, vou grifando, que vocês conseguem acompanhar junto comigo. Que Herodes ele mandou prender, então, né? E aí primeiro prendeu lá Tiago. E então Tiago realmente foi o primeiro mártir dos apóstolos, né? Foi ali decapitado. Então a gente vê que já estava num cenário tenso na época. E a gente, assim, eu estava dando uma estudada, e vendo aqui também o que dizia, que Herodes, ele pelo jeito, ele não era muito aceito ali no reinado dele, né, pelos judeus. Então foi meio que uma forma de agradar os judeus. Então até aqui em tem algum trecho que fala isso, aqui no 3, ele fala, vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. Então ele viu que o que ele fez com João agradou, ele foi lá e fez com Pedro também. E aí aqui, né, a gente vê que você vê que ele foi preso ali, um monte de soldados, né? Então a gente já viu destrinchar que ele foi solto ali, da cadeia. Mas a gente vê aqui, que ele estava com 4 escoltas de 4 soldados. Isso a gente vê aqui no 4, né? Então ele fala assim, 4 escoltas de 4 soldados. Então revezava ali entre 16 soldados. E mais para frente, ele diz que ele estava com 2 que estava ali junto com ele, que ele fala que lá para frente, lá pelo 6, que 2 já estavam dormindo ali entre 2 soldados, preso com as algemas, e mais 2 na guarda, ali na entrada. Então, olha o tanto de soldado que ele estava. E aí, a gente vendo que ele foi preso, a gente vê aqui no 5, que a igreja orava incessantemente a Deus por ele. E aí esse versículo eu até grifei aqui na minha Bíblia, né? Porque eu falei, isso aqui, olha só, uau, chamou atenção. Porque o que a gente está vendo aqui? A gente começa a ver o poder da oração, né? A gente começa a ver aqui o poder da intercessão. Então a gente vê, quando a gente leu aqui, né, o Evangelho de Lucas, a gente vê o quanto que lá ele enfatiza a importância da oração, né? Mostra assim sempre como Jesus orava. Jesus, sendo Deus, estando aqui, ele estava a todo momento em conexão com o Pai, né? Ele estava ali, teve o seu período antes de começar o ministério dele fazer o período lá dele de jejum. Então a gente vê que Jesus, que era Jesus, tinha essas rotinas de oração, tinha esses hábitos de jejum que nós também precisamos, né, seguir. E aqui o que me chamou muita atenção é que a igreja estava ali orando, intercedendo. E a gente vê o desenrolar da história, né, que essas orações foram atendidas. Então a gente vê o quanto que a nossa oração intercedendo pelos nossos irmãos é importante, né? A oração que a gente, muitas vezes, assim, por um grande período da minha vida, a oração era mais fazer oração para mim, aquela oração mais, né, minha, só para mim. A gente daquela coisa que a gente fica só pedindo, e aí Deus foi trabalhando isso no meu coração, e aí depois de um tempo, para mim tudo é novo, né, gente? Eu até comentei um pouco com vocês com a minha história, que eu sou batizada, foi depois que o Theo nasceu. O Theo ele tem 2 anos e 8 meses ainda. Eu fui batizada há 2 anos e pouquinho. Então, para mim é tudo novo ainda, né? Então, está sendo um processo, uma fase de amadurecimento para mim muito grande, né? Esse estudo da palavra, tudo está sendo novo para mim. E intercessão foi um assunto que chegou para mim no ano passado também, porque eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar a palavra intercessão. Nem sabia, gente, o que era intercessão. E aí, um dia foi chegando um vídeo para mim, aí eu conheci aquela... tem uma pastora, ela é maravilhosa, que inclusive... como que é o nome dela? Que ela é acho que ela é da Angola até, ela mora no Brasil, mas ela
Ai, não lembro o nome dela agora, mas ela é bem conhecida, que ela fala muito de intercessão. Se alguém souber o nome dela, e eu comecei a estudar algumas coisas com ela de intercessão, e eles falam, uau, como intercessão é poderoso, né? E eu fui vendo que o Senhor veio me levantando algumas coisas para estudar sobre intercessão, e como a gente, por vezes, a gente tá assim, em oração, e vem uma pessoa na nossa cabeça, por vezes acontece de eu estar dormindo e acordar e vem uma pessoa na cabeça, e a gente colocar em oração essa pessoa, né? A gente teve uma capacitação lá da igreja na terça-feira, e aí a pessoa que trouxe a palavra, né, ela comentando que ela teve uma situação de uma pessoa, o Senhor colocar uma pessoa no caminho dela, e ela ajudar ali financeiramente a pessoa, mas depois o Senhor pediu para ela orar por essa pessoa, e ela ficou orando por um tempão, ela falou, fiquei por muito tempo orando pelaquela pessoa, às vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando, né, a gente, por vezes, não sabe o que a pessoa precisa, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e a oração é a forma com que o Senhor criou para se comunicar com a gente, né, para ter esse relacionamento de intimidade, para essa comunicação, né? Então, realmente a gente tem que usar e abusar da oração, né? E a oração de intercessão é muito linda. E a gente vê aqui o desenrolar da história, então a gente vê aqui no 6, né? Que estava lá a igreja orando incessantemente por ele, para que realmente ele não tivesse o fim que Tiago teve, né? Imagina o cenário tenso, né, gente? Imagina que um pouco antes, Tiago já tinha sido, um tempo antes tinha sido morto, e ele nessa situação que tudo indicava que ele ia morrer. E o que me chamou a atenção no 6 é que ele fala o seguinte, ó, que na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre os soldados. Olha só, gente, imagina você ser preso, sabendo que você ia ser julgado no dia seguinte, e que tudo indicava que você ia ser morto, e o cara estava dormindo. E aí, o que isso me trouxe, assim? Quando a gente tá com uma confiança em Deus, nos planos de Deus para nossa vida, a gente tem paz, né? Aquela paz que excede a todo entendimento, a gente acessa. E aqui, para mim, lendo isso, me veio muito assim, ele estava em paz, ele estava em paz. E aí eu penso aqui, eu falo assim, uau, lembrando daquele Pedro lá no começo, aquele Pedro que lá quando Jesus ia ser crucificado, que ele falou, não, eu tô com você até o fim. E aí quando Jesus falou para ele, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que, por medo do que poderia acontecer, esse Pedro agora todo, né, ousado, e estava ali dormindo entre os soldados. Então, isso me chamou muito a atenção, que nós também passamos por momentos de aflições, né? Assim como Pedro passou por um momento ali de aflição, com certeza, nós também passamos no nosso dia a dia por desafios, por momentos difíceis, por momentos que dá vontade de desistir, por momentos que você fala, eu não vou dar conta, por momentos que você fala, meu Deus do céu, e agora? Só que quando a gente está em conexão com o Pai, quando a gente lembra que nós somos um espírito, uma alma e um corpo, e a gente conecta o nosso espírito ao Santo Espírito de Deus, quando a gente recebe do alto tudo que a gente precisa receber, porque o que nós temos em falta aqui na Terra tem em abundância no céu, né? Então, os recursos que a gente tem em falta aqui, no céu tem abundância. Talvez a saúde que eu tô aqui em falta, no céu tem abundância. Talvez o recurso financeiro que eu não tenho aqui, no céu tem abundância. Aquela inteligência emocional que eu não tenho, no céu tem abundância. E o Senhor, ele tem em abundância para nos dar. A paz que nós não temos aqui, quando a gente está vivendo nesse mundo terreno, o Senhor tem a paz, que seja todo o entendimento para nos dar. Então, a gente precisa lembrar que a nossa carne, ela realmente sempre o tempo toda a luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. E o nosso espírito, ele está pronto. A nossa carne não, mas o espírito está. Então, a gente lembrar. Por isso que todas as manhãs, quando eu acordo, sempre a primeira coisa que eu faço é já conectar ao Senhor. Senhor, eu te rendo graças, porque o Senhor é bom, sempre ouve as minhas orações. Obrigada, Senhor. E conectar o meu espírito ao teu Santo Espírito, porque eu preciso alimentar o que é o meu espírito, né? Porque realmente nós somos seres espirituais, e que bom que nós estamos aqui, temos consciência que somos seres espirituais, estamos nos alimentando o tempo todo espiritualmente, mas imagino a multidão de pessoas que não tem essa consciência e que está vivendo só de uma forma tão carnal, sofrendo. E aí eu lendo isso aqui, eu falo, uau, como Pedro nos ensina que mesmo no momento difícil, a gente tem um Deus que opera milagres. A gente tem um Deus que abre portas que ninguém mais consegue abrir. A gente tem um Deus que realmente provê aquilo que parece que não vai ter como. A gente tem um Deus
encontra soluções de forma criativa, aquilo que não parece ter solução, nós temos um Senhor que sim. E eu acho muito linda a forma como Deus trabalha, que ele tem uma forma muito criativa de trabalhar, né? Eu falo, gente, eu nunca me achei criativa, não me achava nada criativa, zero criatividade, eu me achava péssima na criatividade. E até que eu parei um certo dia, até que não, eu comecei a mexer na internet, né, com coisas na internet, e aí eu me vi assim, momentos eu precisando ser criativa, e aí eu comecei a entender que a criatividade não é minha, mas é do Senhor, que é o Senhor com a sua infinita criatividade, porque veja bem essa natureza que ele criou. Essa natureza, gente, é uma coisa sensacional. Como ela é linda, como ela é maravilhosa, não existe uma árvore igual a outra, uma folha igual a outra, é tudo diferente, tudo funciona perfeitamente, tudo de forma harmônica, é tudo, sabe, tudo tão maravilhoso a forma com que ele cria, e nós temos essa identidade, porque quem somos nós? Já fala lá em Gênesis, lá no começo de tudo, imagem e semelhança desse Criador. Então, quando a gente assume a nossa identidade, quem somos, imagem e semelhança desse Criador, a gente começa a ver que essa criatividade ela não é minha, mas é dele. E aí a gente, quando se conecta, né, com o Senhor, a gente começa a fazer downloads do céu. E eu lembro que em vários momentos eu falava, Senhor, e agora? O que eu vou colocar nessa internet? O que eu vou falar nessa live? E aí, muitas vezes, para mim, funciona muito quando eu tô encaminhada, né? Andando no parque, tem um parque aqui na frente da minha casa, e agora com os babies, eu preciso retomar isso, gente. Voltar a caminhar no parque, porque eu não tô conseguindo, mas eu tenho que dar um jeito de conseguir, porque isso me faz muito bem. E quando eu ia caminhar no parque, durante as minhas caminhadas, me vinha uma inspiração. Me vinha inspiração. Quantas vezes, assim, uma vez me veio uma inspiração, eu tava assim, olhando assim para um lago que tem aqui e tal, e de repente me passou uma formiguinha, e aquela formiga me trouxe, blum, na hora, um download completo de um aprendizado com a formiga. Eu falei, uau, que maravilhoso. Compartilhei isso na internet. Depois eu fui ver que tinha outras pessoas falando desse mesmo aprendizado que eu tive na internet, com a formiga. Eu vi pessoas falando na internet. Até vi depois um vídeo acho que do Joel J. Eu falei, nossa, olha só. O Senhor me trouxe isso, esse aprendizado aqui, uma revelação, é um download que vem do céu. Então, às vezes a gente tá assim, e de repente, bum, vem algo na sua cabeça. Uma vez uma pessoa me convidou para fazer uma palestra, e eu falei, o que eu vou falar, gente? Não sei, gente, o que eu vou falar? Meu Deus do céu. Estava eu no carro, com louvor, estava eu indo para um lugar distante, assim, lá no centro, e eu ouvindo louvor, de repente, do nada, brum, veio um download completo do que eu tinha que falar. Brum, eu tive que pegar um gravador e sair falando, porque senão depois a gente esquece. Então, a gente vê que, assim, o Senhor, ele realmente, ele permite com que a gente faça download do céu. Então, essa criatividade, às vezes a gente acha que a gente se acha tão incapaz, porque de fato somos. A gente se acha, às vezes, tão pouquinho, ai, gente, isso aqui eu não vou dar conta, isso não é pra mim, isso eu não sei, isso não... Mas, de fato, a gente é realmente. Mas o que diz a palavra? Que eu preciso diminuir para que ele cresça. Realmente entender que eu sou pecadora mesmo, que eu sou falha mesmo. Eu falo, meu Deus, eu desde sempre fui uma pessoa tão assim, com tanta dificuldade de pontualidade, de sempre atrasada, sempre, minha mãe sempre foi assim, minha irmã assim, minha família tudo assim, eu sempre tive essa dificuldade, e eu falei, meu Deus, eu preciso mudar isso. Eu falei, Senhor, eu não consigo mudar sozinha, eu já tentei, eu já fiz curso de produtividade, já estudei sobre procrastinação, já estudei não sei o que, tudo que você imaginar eu já fiz, e eu não mudo. Eu falei, meu Deus, não é possível, eu preciso de uma intervenção divina, eu preciso que o Senhor me ajude, eu não consigo. E aí eu estou vendo o Senhor me trabalhando a minha imaturidade, me maturando em algumas coisas. Chegou um curso para mim, chegou uma pessoa até mim, umas coisas que eu fui mudando e as coisas estão fluindo diferente. Então, o Senhor nos capacita, né? O Senhor realmente é muito maravilhoso. E aí eu falei, rodeei tudo isso aqui, vamos voltar para a palavra aqui. Rodeei tudo isso porque a gente estava aqui lendo, lá no 9... no 9 não, a gente estava lendo aqui que estavam orando incessantemente, a gente estava dormindo, lembrei, aqui, que ele estava dormindo. Então, aí eu rodeei tudo isso para falar, porque essa paz, que excede a todo entendimento, ele recebeu ali, para ele estar dormindo tranquilo, e aí falando que nós também recebemos o que a gente precisa. O que você está em falta hoje? O que você sente que você não é capaz? O que você sente que você não dá conta? Pede ao Senhor, né? De todo o seu coração, porque tudo que o Senhor quer é um coração, o nosso coração, né? Nosso coração. Então, deixa eu dar chupeta aqui. Bebê?
colabora. Então, é a gente entender a nossa limitação e realmente entregar a ele. Claro que eu vou fazer a minha parte, a gente faz a nossa parte, mas aquilo que não está ao meu alcance, eu entrego para ele. O Pedro não estava mais nada ao alcance dele ali. Ele estava ali preso, ele não tinha o que fazer mais ali. Ele estava preso, e agora vamos ver o que Deus vai fazer aqui, né? Então, realmente, era a igreja orando por ele, intercedendo por ele, a igreja fazendo a sua parte, e era ele, né, com certeza ali, buscando a Deus e tendo a paz que vinha do Senhor. E aí, então, a gente vê lá no 7 que repentinamente apareceu um anjo. E aí a gente vê aqui, né, o anjo teve que acordar ele, depressa, levante-se, olha o que ele fala aqui, né? Pedro, levante-se. Então, acho que ele estava ali tão assim, né, na paz mesmo, que, ó, vamos, acorda. E aí, então, Pedro fez a parte dele, que o anjo pediu, né, vista-se, coloque a sandália. Por vezes, que lendo aqui, né, por vezes a gente vê que o que o Senhor precisa que a gente faça é muito simples. Por vezes, ele vai fazer ali o sobrenatural, o divino, realmente ali abrir os caminhos. Às vezes a gente tá com alguma área da nossa vida empacada, tudo que eu preciso, às vezes, de me conectar com uma pessoa. E às vezes não vai depender da minha força, do meu braço, mas o Senhor vai trazer essa pessoa até mim. Às vezes tudo que eu preciso é um curso, e o Senhor vai trazer até mim. Mas é claro que eu vou fazer a minha parte, né? Então aqui, a parte de Pedro é muito simples. Vista-se, calça as sandálias e me siga, e venha, né? Então que a gente possa fazer a nossa parte, por vezes é muito simples. E confiar que o Senhor, ele está provendo, né? Então, dentro do que está ao meu alcance, eu faço. O possível no meu alcance, eu faço. Deixo que o impossível, eu deixo para quem cuido. E eu descanso nele, né? Eu descanso no Senhor. Eu realmente consigo tirar os fardos, né? Entregar para Jesus, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então, é entregar para ele, né? Lendo esse capítulo, me trouxe muito essa reflexão. Como a gente precisa parar de querer carregar todas as coisas, porque pesa, a gente não dá conta. E a gente entregar a ele, e buscar essa sabedoria que vem do alto, e buscar essa capacitação que vem do Senhor. E realmente, e quando eu falo esse buscar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica numa posição de parado, né? E não é o parado, a gente vai estar em movimento, a gente vai estar fazendo acontecer, a gente vai estar em obediência, o Senhor pede, a gente vai fazendo, porque o Senhor, ele vai dando mais quando a gente honra o que ele deu. Honrei o que ele me deu, eu dei conta daquilo que ele me deu, aí ele vai dando mais, ele vai provendo mais, né? E aí a gente vai vendo aqui que ele saiu, então, né, no 9, que o Pedro, ele seguiu, a gente vê essa provisão do Senhor, ele saiu, imagina que ele estava lá, o que disse lá no começo? Que ele tinha 4 escoltas, 4 soldados, e tinham mais 2 com ele na prisão e mais 2 fora, né? Então ele estava rodeado de soldados, só no milagre mesmo, né, gente? E aí, então, Pedro saiu, e o bebezinho, ele tá demais aqui, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ele tá aqui querendo falar comigo aqui. Então, realmente, a gente vê aqui no 11, né? Que ele foi liberto de uma forma sobrenatural, e aí ele vai, ó, dirigiu-se à casa de Maria, que era a mãe de João. E aí, então, ele chega lá, bate na porta, e a serva, né, vai lá atender. Só que aí a gente vê que ela ficou tão, assim, empolgada, ela reconheceu a voz dele. E ao invés dela já pegar e abrir a porta, né, ela ficou ali, foi lá falar pro pessoal, gente, Pedro tá aqui. E aí ninguém meio acreditou, né? Falou, como assim tá aqui? Porque você vê que, assim, a igreja tava orando. Então, a igreja tinha essa fé de que o Senhor ia intervir. Só que às vezes a intervenção é tão rápida, às vezes o nosso milagre já vem de forma tão rápida, e às vezes a gente nem a gente não entende às vezes as respostas de Deus, sabe? Às vezes até na nossa vida é assim, às vezes o Senhor já proveu, às vezes o Senhor já deu a resposta, às vezes a gente não tá sabendo enxergar, e aqui demorou para cair a ficha deles, né? Então, e aqui a gente vê como o Senhor ouve as orações, como a oração de intercessão é importante, como a gente precisa orar pelo próximo, como a gente precisa, né, também se doar para o próximo. E então que a gente possa, né, realmente levar isso como exemplo, que a igreja estava orando pelo Pedro, e que nós aqui, esse grupo, é um grupo maravilhoso, que um ora pelo outro, né, e que a gente possa orar pela nossa família, que a gente possa realmente interceder pelos nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, que a gente possa realmente ser
esse cristão posicionado, esse cristão que realmente se posiciona a interceder e orar pelo próximo, né? E aí a gente vê aqui, e só um comentário quando a gente fala aqui, né, que o Senhor atende objetivos de oração, né, a gente viu aqui uma situação muito de um milagre que ele fez, né, mas às vezes no nosso cotidiano, no dia a dia, a gente precisa colocar ao Senhor os nossos desejos, né, porque ele vai atendendo de um jeito tão lindo. O ano passado, quando eu engravidei do Theo, só comentar breve aqui, porque o nosso tempo também já tá para acabar. Quando eu engravidei do Theo, eu queria muito ter tirado fotos de gestante no parque aqui, que eu moro perto do Jardim Botânico, que é lindo, maravilhoso. Eu queria muito tirar, eu tinha esse desejo no meu coração. Só que foi pandemia, aí o parque fechou, não tinha como. Aí eu tirei foto em outro lugar e tudo mais, eu falei, poxa, eu queria tanto ter tirado lá, né, mas tudo bem. Passou. Aí engravidei do Mateu. Engravidei do Mateu, aquela agitação, né, Theozinho bebê ainda pequeno, a minha gestação passou que eu nem vi, eu tirei poucas fotos até, do Theo eu tirava um monte de foto da barriga, aquela coisa, né? Primeira, para quem é mãe, já teve mais de um filho, acho que já sabe a diferença de uma primeira gestação para a segunda, né? Ainda mais quando tá com uma criança. E, gente, quando eu via, passou, minha barriga tava enorme, eu falei, meu Deus, eu preciso tirar as fotos, e foi passando, e meio que assim, passou aquela coisa do tirar no Jardim Botânico, eu até queria, mas na agitação, na correria, passou. E aí, quando estava na reta final da gestação, eu e o Roger, nós nos casamos. Nós estamos juntos já há 13 anos, vai fazer 14, mas a gente não era casado, porque a gente não via importância nenhuma disso. Porque eu não entendia da palavra, eu não via muito o porquê, eu vinha naquele pensamento que o mundo diz, para que casar? Para que pôr um nome? Vai que não dá certo. Minha mãe dizia isso. Às vezes, não de pôr nome, mas dizia às vezes, é melhor nem ter bens juntos, porque se não der certo, sabe, cada um já tem seu bem, já não dá trabalho depois. E ela dizia isso porque a sociedade diz isso. E aí a gente vê que a palavra não diz isso. Eu preciso ser um só com meu marido, né? Então, realmente, deixar seu pai e mãe vai viver um só com seu marido. E, enfim, aí fui ressignificando tudo, nos casamos o ano passado, antes do Mateu nascer. E aí a gente se casou, para honra e glória do Deus. Nos casamos, e aí eu falei, bom, já que a gente vai casar e vai se vestir bonitinho no cartório, vamos lá no parque tirar uma foto. Aí fomos. E aí a gente chegou lá, minha sogra e meu cunhado fez uma surpresa, pegou um fotógrafo e a gente tirou as fotos. Aí eu falei, olha só, como aqueles desejos do nosso coração, o Senhor ouve, né? Eu queria muito ter feito aquilo, mas assim, foi muito mais do que eu queria, porque teve fotógrafo, foi uma manhã super gostosa, a gente tirou umas fotos lindas, ficaram maravilhosas. Então, tô só comentando, porque a gente viu aqui no caso de Pedro, uma coisa muito de um milagre, né? Uau, sobrenatural. E aqui eu tô falando só um contexto de uma coisa simples do nosso dia, que a gente precisa colocar ao Senhor os nossos desejos, nosso coração, e Ele vai, assim, fazendo as coisas de um jeito tão, assim, leve. Quando eu vi o negócio aconteceu, eu não gastei R$ 1, por fim, foi um presente super legal, a gente se divertiu, as fotos ficaram lindas, e aquele desejo do coração que eu tinha, o Senhor atendeu. Então a gente tem que pensar que, assim, aquele objetivo final da nossa oração, às vezes a gente cria da nossa cabeça a forma com que o Deus deveria atuar, né? No sentido de assim, ai Deus, eu quero muito um emprego novo, eu quero trabalhar em tal empresa, de tal horário, eu quero tal situação. Mas veja bem, calma. Talvez o Senhor tenha algo muito melhor pra gente. Talvez o que Ele tenha é outra coisa, um plano muito melhor que a gente nem pensou, né? Então, eu venho aprendendo a colocar em oração, eu exponho ali um desejo do meu coração, mas colocando para que o Senhor possa trabalhar da forma dele, do jeito dele, porque o jeito dele é muito melhor que o meu. É o jeito que eu não pensei, é o jeito que eu não faço ideia, mas é o jeito que depois, na conclusão final, chega na conclusão final muito melhor, porque ele nos dá infinitamente mais, né? Então, a gente continuando aqui, a gente vê que ele chegou lá, voltando aqui, a gente vê que ele chegou lá, e aí então ele começa a contar o que aconteceu, né? Cadê? Deixa eu me achar aqui. Então, aí ele começa a descreveu, então ele colocou aqui no 17, né? Que ele descreveu como que o Senhor havia tirado ele da prisão. Então, o que ele estava fazendo aqui? Ele estava dando um testemunho, né? Um testemunho do que aconteceu. E aqui no 17 em diante, que ele dá esse testemunho, né, e ele fala para que contem isso a Tiago e os irmãos, olha o que ele colocou aqui, contem isso, e testemunho é algo tão importante, né, o testemunho de Pedro edificou a igreja ali naquele momento, o testemunho ali de Pedro edificou a fé da igreja ali naquele momento, né, o testemunho de Pedro fez com que eles percebessem o poder da oração, fez com que eles percebessem esse mover. Então, assim como o testemunho de Pedro foi importante naquele momento,
o nosso testemunho também é. Nós estamos testemunhando as coisas que o Senhor vem fazendo na nossa vida. E às vezes são coisas simples, são coisas do dia a dia. E às vezes a gente perde a oportunidade de falar, né? Então, lendo isso aqui, me veio assim de nos encorajar e nos lembrar a importância do testemunho, a importância de compartilharmos o que o Senhor vem fazendo na nossa vida, porque edifica a vida do próximo, né? Eu tenho uma página do Instagram que agora está desativada, mas eu falava com mulheres que mentoria para mulheres. E era testemunho meu. E assim, na verdade, eu nunca quis falar daquele assunto na internet. O Senhor que me fez falar, porque na verdade era um assunto muito pessoal meu, um assunto, uma vulnerabilidade minha, algo que realmente eu não gostaria de expor, mas eu fui sentindo um incômodo que eu tive que falar. E aí eu comecei a falar, e na primeira vez que eu falei, já recebi mensagens de mulheres, uau, eu também tô passando por isso, eu também passei por isso. E aí aquilo foi me fortalecendo, e eu comecei a falar na internet, e eram só testemunhos, assim, basicamente eram testemunhos meus, né? Então eu vi, assim, o quanto que aquele testemunho, porque a gente quando tá, né, na imaturidade, e a gente passa por um processo de amadurecimento, né, e a gente tem esse testemunho, aquilo que a gente passou é remédio para o outro, né? Então a gente passa por muitas questões na vida que geram feridas, né? Geram cicatrizes. Só que quando aquela ferida cicatriza, aquilo é remédio para outra pessoa. Então a gente não pode ficar segurando, a gente precisa transbordar, porque talvez aquela minha história que eu passei, aquele testemunho que eu tenho, ela vai edificar a vida do outro, né? Então que a gente possa fazer como Pedro, né? O dele era algo tão sobrenatural, tão milagroso, tão assim, que acho que ele queria falar para todo mundo, claro. Mas imagina que a gente, mesmo no nosso dia a dia, a gente compartilhar realmente o que a gente vem vivenciando, né? O que o Senhor vem fazendo. E aí, então, né? A gente vê aqui que ele depois saiu e foi para um outro lugar, né, que não fala exatamente para onde. Então foi aquele alvoroço lá entre os soldados depois, né, que imagina, meu Deus, como assim? Tava cheio de soldado aqui, como que ele sumiu daqui milagrosamente, né? E aí, assim, agora eu falando aqui, né, como que ele sumiu milagrosamente, eu fiquei pensando aqui, né, agora me veio aqui uma coisa. Talvez o Senhor pudesse fazer algo milagroso, ele sair dali de forma milagrosamente, mas não, né? O Senhor operou de uma forma que Pedro também precisou fazer a parte dele, que era simples. Pega, levanta, põe o sapato, vem, me segue. E por vezes, assim, às vezes a gente quer que o Senhor faça algo na nossa vida. Ó o bebê vindo aqui no banheiro, ó que perigo. Vem pra cá, neném, você é um periguinho, né? Quer meter a mão na privada. Deixa eu fechar a porta. E às vezes a gente fica numa posição de esperando que aconteça algo assim, sabe, assim, algo completamente tão sobrenatural, mas às vezes a gente precisa fazer a nossa parte, né? Às vezes a nossa parte é simples, a gente tem que fazer. E ver aqui isso, sabe? A gente precisa fazer a nossa parte. E aí aqui, ó, então continuando. E aí Herodes fez ali uma investigação entre os guardas, né? Ordenou que eles fossem executados. Aí depois de tudo isso, Herodes foi ali para a Judéia, para Cesareia, permaneceu lá, e aí a gente vai vendo que lá um pouquinho mais para baixo, a gente vê que ele faz ali um discurso, como que eles falam aqui, ó. Então, estava cheio de ira, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blastus, do homem de confiança do rei, pediram, não é isso que eu queria ler, não. Aqui, ó, no dia 21. Então, no dia marcado, Herodes, vestido lá seus trajes reais, ele começou um discurso ao povo. E aí, o que o povo fez? O povo começou, é a voz de Deus, não é de homem, né? Então, a gente viu aqui, depois no 23, que visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. E aí, aqui não fica muito claro como é que foi isso, né? Mas creio que não foi nada, talvez algo instantâneo que ele morreu, mas enfim, morreu ali. Então o que a gente vê aqui, ó, não glorificou a Deus, e a gente vê como a nossa vida, tudo que a gente faz, né, tudo mesmo tem que ser para glorificar o nome de Deus. E aí eu ando sempre agora, assim, eu ando sempre observando tudo que eu venho fazendo, isso que eu tô fazendo, tá glorificando o nome do Senhor, né? Porque a nossa vida tem que ser tudo que a gente fizer
pela honra e glória dele, né? Então, que a gente possa realmente, agora falta 1 minuto para acabar, mas que esse capítulo aqui de hoje, a gente possa sair daqui com esse lembrete de que a nossa vida tem que ser para glorificar Deus, tudo, tudo. Então, que a gente diminua para que ele cresça, realmente que a gente continue em oração, intercedendo, entendendo a importância, né? Esse capítulo trouxe muito forte para mim, lendo. Depois, se alguém quiser abrir o microfone, eu convido aqui vocês a abrir o microfone e falar o que veio de mais forte para vocês na leitura desse capítulo. Mas para mim veio muito forte a importância da oração, a importância de interceder, a importância de conectar o nosso espírito ao Santo Espírito de Deus, a importância da gente entender que aquele recurso que nos falta aqui na terra tem abundância no céu, então eu preciso entregar realmente ao Senhor, entregar. Jesus, tá difícil aqui, tá pesado o fardo, toma, entrega a Ele, porque o jugo dele, o fardo dele é leve, que a gente possa realmente entregar o que precisa ser entregado, que a gente possa ter essa paz, que a gente possa ter entender que Deus é um Deus de provisão, né? A gente viu aqui a provisão dele agindo de forma milagrosa. Então, a importância da oração, entender que Deus é um Deus de provisão, confiar, né? E a gente a importância do testemunho ficou forte para mim. A gente tem que testemunhar porque edifica outras vidas, edifica a fé de outras pessoas e fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte e tudo que a gente fizer para glorificar o nome do Senhor, né? É isso que veio forte aqui para mim no capítulo de hoje. Queria convidar vocês, se alguém quiser abrir aqui o microfone e compartilhar alguma coisa, se quiser compartilhar um testemunho, se quiser compartilhar, um versículo tal me chamou a atenção, o versículo o mais forte para mim desse capítulo foi tal coisa. Vocês fiquem à vontade. Um de cada vez, gente, um de cada vez. Paz, bom dia. Bom dia. Eu vejo assim que quando o Senhor fala uma palavra em específico que ficou com a gente, essa palavra, tipo assim, esse versículo me veio ao coração, igual você falou aí. É um insight, assim, né? É algo que o outro precisa ouvir. É assim que eu sinto. Vem direto do trono. E quando você fala assim, me veio uma palavra agora, é o Espírito Santo purinho falando com a gente. Isso é muito maravilhoso, né? E é muito legal, porque assim, teve uma época que eu fazia umas lives no Instagram, e às vezes eu planejava falar alguma coisa, aí no decorrer ia falando outras coisas, né? Eu falava, meu Deus, por que eu tô falando isso? Tipo assim, parece até que eu tô fugindo do assunto, assim, Aí depois terminava a live, alguém mandava uma mensagem, Mayara, que você falou pra mim. Você fala, uau, que maravilhoso, né? Então, às vezes, vem uns negócios, a gente tem que falar, né? A gente não tem que segurar, né? A gente tem que falar, transbordar mesmo, né? Tem que segurar não, tem que falar, não pode segurar. Eu fiz um curso, não vai dar tempo, eu acho, de falar, mas eu fiz um curso com um pessoal que veio dos Estados Unidos, acho que foi, ou era Canadá, e eles faziam umas coisas, tipo assim, eu falei, meu Deus, esse povo tá a 1000 anos-luz na minha frente, né, tipo assim, do entendimento que a gente tem, e falava a respeito disso, dessa sensibilidade com o Espírito Santo, como ele falava, como ele agia e tudo mais. E em outro curso, o senhor me trouxe agora na memória também, um outro era uma diretora do iHope, que é a casa de oração, aquela que fica 24 horas orando o tempo todo. E ali ela mostrava e falava como era essa sensibilidade que o Senhor dava para eles fazerem músicas, para eles fazerem louvores, como é que funcionava. E ali eu tive uma experiência com o Senhor a respeito disso. Então é muito interessante como o Espírito Santo de Deus vai falando. E às vezes passa os anos, passa tempo, eu não sei cada um aqui. Você disse que faz pouco tempo que você se converteu, mas quem há muito tempo na igreja, igual eu tô desde os 3 anos de idade que minha mãe se converteu e me levou, e aí a gente passa tanto tempo, você fala assim, aí você deixa algumas práticas, é um absurdo isso, né? Igual fala o Senhor em algumas cartas, o apóstolo Paulo chamava atenção, você deixou o primeiro amor, e algumas vezes vai passando o tempo, você deixa algumas experiências que você aprendeu que não era para você ter deixado, é para você executar aquilo, e mais um pouco, é para você ir sempre agregando, né, para o Senhor te limpando. E eu tô no exercício de retirada do orgulho, né, e o aumento da fé no meu coração.
sempre aumentar mais a fé. E minha mãe sempre falava, quando você conta um testemunho, Deus vai lá e faz outro para você. Então você precisa exercer isso de não ter vergonha e contar o que o Senhor fez na tua vida, por mais simples que seja, porque isso vai edificar a vida de alguém. Então, exatamente como você falou. Ai, amém. Isso aí, gente. Então, deu nossa hora, né? Mas muito bom. Muito bom estar com vocês. Se alguém quiser encerrar com uma oração. Ah, a Silvana tá aqui hoje, agora que eu vi que você entrou. Você podia encerrar com oração pra gente. Fazia tempo que você não vinha, né? Que você não vinha. Que bom que você veio hoje. Então vamos orar. Muito bom, viu, Mayara? O seu testemunho, assim, edificante mesmo. Continue testemunhando, falando, assim, essa disponibilidade da palavra do Senhor, porque é muito edificante. E a gente precisa disso. Porque como a Cleide falou, né, desde de criancinha na igreja, mas a gente precisa desse renovo diário, porque às vezes a gente deixa de praticar as coisas, né? E a gente está sempre em busca, assim, desse primeiro amor, firmar, está sempre nesse primeiro amor que é Jesus Cristo, é o primeiro, é o princípio de tudo. E a gente só consegue isso juntos na palavra. Porque quando a gente desagarra um pouco, a gente fica perdido. Por isso que o Senhor deixa as 99, vai buscar uma. Porque sozinha a gente enfraquece. Né? Então vamos orar então. Todo está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, sim. Amém. Vamos lá então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, como somos gratos, Pai, por essa oportunidade nesta manhã, por esse testemunho de Maiara, por esse testemunho das irmãs. Obrigada por essa oportunidade, obrigada pela tua palavra que é viva e eficaz. Ela, Senhor, não volta vazia, ela traz um renovo em nossas vidas, ela nos fortalece, Pai, nos ajuda a caminhar e seguir os teus passos, Jesus. Obrigada por cada ação que o Senhor fez no passado e nos fortalece, sabendo que é possível fazer no presente. As coisas que aconteceram lá em Atos, elas não ficaram só naquele tempo, naquele momento, com aquele povo. Ela acontece constantemente, diariamente, nos nossos dias atuais. Abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar os teus milagres e que teus milagres possam estar presentes nas nossas vidas, na nossa volta, que nós possamos testemunhar esses teus milagres, ó Pai, porque as coisas dos altos são surpreendentes, tem coisas grandes que nós nem sabemos, nem imaginamos, mas o Senhor quer operar em nossas vidas, que nós possamos abrir nossa mente, nosso coração, dê espaço para o Espírito Santo atuar, que dê espaço para Deus nos mostrar as coisas que Ele tem preparado para nós. Nos perdoe, Deus, todas as vezes que nós adiamos isso, que nós impedimos isso, buscando as coisas só terreno, preocupamos com as coisas, a correria do dia a dia. Nos perdoe por isso, Pai, nos perdoe, porque nós queremos estar sempre conectado contigo. A conexão com teus reinos, Pai, é que nos dá paz, uma paz em abundância, uma alegria, e acreditar que todas as coisas são possíveis em Ti, Jesus, porque em Ti provém todas as nossas coisas, provém tudo que nós precisamos. Abençoe cada um neste manhã que está aqui hoje, ó Pai, que o Senhor possa estar acompanhando em cada lugar que eles forem, que o Senhor possa estar acampando os teus anjos, protegendo na ida e na volta. Guarde-nos, ó Pai. Realize o desejo do coração dos meus irmãos, que são desejos, ó Pai, que por eles, muitos desejos não são capazes de conseguir sozinho, mas com a tua bondade, com o teu amor e com os teus planos que são maiores do que os nossos, que o Senhor possa dar dessa realização conforme o teu tempo, Deus, porque o seu tempo é diferente do nosso. Nós somos muito imediatistas, às vezes somos muito pessimistas, mas quando olhamos para a tua palavra, nós nos fortificamos, nos glorificamos, porque o Senhor tem um tempo certo para cada ação em nossas vidas. Nós acreditamos nisso, Pai. Por isso que nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Obrigada pela tua presença aqui nesse dia de hoje, pela tua presença nessa reunião. Sentimos eficazmente a tua presença, o teu agir, Deus. Obrigada por estar conosco, por ter essa amizade, por ser nossos amigos, Jesus, por ser nosso amigo, Pai. Obrigada, entregamos esse dia, a vida de cada um, cada familiar nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Grande beijo, gente. Bom feriado para quem está aqui em São Paulo. Nos vemos amanhã. Amém. Bom dia a todos.
Amém, Jesus. Amém. Um bom dia.